Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da Folha para este Fórum Conformidade nos Negócios e dizer que é um prazer colaborar com um debate tão importante. Como primeira intervenção, gostaria de falar sobre a raiz dos problemas para o qual estamos procurando soluções neste evento. Afinal de contas, identificar corretamente o que de fato vem acontecendo com o nosso ambiente empresarial é fundamental para encontrarmos respostas adequadas. E, neste sentido, e com base em um estudo aprofundado do tema, minha primeira mensagem é de que os escândalos que temos testemunhado quase que diariamente e que vão muito além da corrupção e abarcam evasão fiscal, desastres ambientais, violação de direitos humanos e desrespeito aos consumidores, entre outros problemas graves, não são resultado de algumas poucas maçãs podres, isto é, de um pequeno número de indivíduos mal intencionados que agem de forma fria e irracional no topo das organizações. É fato que existem algumas pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para maximizar o seu poder e o seu resultado financeiro. Esses indivíduos, contudo, não são suficientes para explicar a magnitude e a extensão dos problemas que temos vivenciado. O que se observa, na verdade, é que muitas companhias desenvolveram um sistema de governo disfuncional, que induz pessoas comuns, muitas vezes, e na maioria das vezes, com bons valores, a se tornarem eticamente cegas, no sentido de que deixam de perceber as implicações de suas ações ou omissões no momento de suas decisões. E essa cegueira ética, por sua vez, é resultado de um processo de murchamento ético, isto é, de perda gradual do desconforto em relação a uma determinada transgressão. E é esse processo que leva pessoas com boa intenção inicial a se omitir ou mesmo a contribuir ativamente para condutas até mesmo ilegais ao longo do tempo. E a cegueira ética não surge do nada. Ela é resultado de diversas pressões que são muito comuns atualmente no ambiente corporativo, tais como a pressão dos superiores para o alcance de metas irrealistas, a criação de um sistema de incentivos baseado apenas em indicadores financeiros, a adoção de um sistema de avaliação de desempenho que fomenta um ambiente darwinista de luta pela sobrevivência nessas organizações, a utilização diária de uma linguagem carregada de eufemismos, entre outros fatores que não são possíveis de elencar aqui em função da limitação de tempo. Aliás, o murchamento ético também é resultado de uma dinâmica temporal perversa, que inclui o tempo como um fator de pressão e que induz as pessoas a tomarem decisões irrefletidas, o tempo como elemento que solidifica as rotinas organizacionais e leva as pessoas a realizar práticas de negócio questionáveis no piloto automático, e o tempo que gera mudanças lentas e imperceptíveis que alteram o nosso conceito do que é normal e faz com que as pessoas não se deem conta da erosão gradual nos seus padrões éticos. O maior risco, portanto, para o bom governo das empresas não é aquele oriundo das maçãs podres, mas sim aquele que advém das pessoas comuns que passam a se omitir e a racionalizar o seu comportamento. E essa análise não significa isentar os atuais envolvidos da sua responsabilidade legal e moral. Muito pelo contrário, essas pessoas, particularmente as lideranças, são responsáveis por ajudarem a criar esse contexto organizacional perverso. Por outro lado, uma compreensão mais profunda, sistêmica do que está acontecendo no mundo dos negócios, deixa claro que a solução para os problemas passa por uma reflexão sobre todos esses fatores mencionados. E já que estamos procurando analisar essa questão a fundo, é fundamental destacar também que os atuais escândalos possuem um mesmo fio condutor: a adoção de uma abordagem problemática para a governança corporativa, baseada na ideia de que o papel dos executivos é apenas gerar o máximo de resultado financeiro possível, o maior resultado financeiro possível, principalmente no curto prazo. É fácil constatar, neste sentido, que todas as empresas privadas envolvidas nesses escândalos continuavam a insistir na prática do velho business as usual, negócios como de costume. Uma abordagem que se caracteriza, entre outras coisas, pelo foco em fechar negócios a qualquer custo, sem quaisquer considerações éticas, pelo resultado financeiro como única medida de sucesso,
pela opacidade, tanto dentro quanto fora da empresa, vista como uma vantagem competitiva, e por estruturas altamente hierárquicas, comandadas por líderes autocráticos militares ou por líderes mercenários que se concentram apenas nos números no intuito de maximizar sua riqueza pessoal. Logo, o que tem ocorrido nesses episódios que temos testemunhado é uma situação na qual diversas empresas, administradas como se ainda estivessem no século XX, estão tendo cada vez mais dificuldade de continuar a ter sucesso no mundo do século XXI com as mesmas práticas de outrora. E a má conduta observada atualmente, em suma, é produto direto de uma mentalidade obsoleta sobre o papel das empresas na sociedade, em completo desalinhamento com os valores e exigências do século XXI. E o que precisamos fazer, então? O meu argumento é que a solução para os atuais escândalos empresariais vai muito além do reforço dos controles e da mera substituição de alguns executivos. É preciso ir até a raiz do problema, e isso significa revisitar questões fundamentais, tais como: qual deve ser o propósito maior a ser perseguido pelas empresas? Qual deve ser o papel dos administradores? Que sistemas de incentivo devem ser priorizados? O que é uma empresa de sucesso? Como podemos medi-lo? É a resposta a essas questões que permitirá às empresas envolvidas nos episódios recentes se reinventar, de maneira que passe a se tornar parte da solução e não dos problemas de nosso país neste século que apenas se inicia. E uma transformação dessa magnitude só se faz, naturalmente, com liderança. E é neste ponto que eu gostaria de parabenizar os organizadores por abrirem o evento com um painel denominado Comprometimento da Alta Direção. Apesar de ser um dos temas mais abordados em publicações, cursos e eventos, liderança é o que mais precisamos neste momento. E os dirigentes são, obviamente, os maiores responsáveis pelos comportamentos que se proliferam nas suas organizações. Não há empresa ética com líderes cujo único valor é o dinheiro. Assim como, e esse é o lado positivo da história, a cegueira ética também não irá prosperar em ambientes cujos líderes exibam um comportamento íntegro. De maneira similar às empresas, as pessoas também possuem estágios de desenvolvimento ou níveis diferentes de conscientização. Como mencionei anteriormente, a maioria das empresas ainda se caracteriza por líderes militares ou mercenários. Precisamos agora evoluir para líderes missionários, com elevada maturidade para perseguir uma missão maior, e inteligência não apenas analítica, mas também emocional, moral e sistêmica. Esses líderes devem ter como motivação principal o desejo de servir, e não de serem servidos, e de deixar um legado positivo para a sociedade. Em termos de estilo de gestão, precisamos de líderes que também possuam características tradicionalmente tidas como femininas, como empatia, compaixão, cooperação, intuição e valorização de relacionamentos. Aliás, o aumento da proporção das mulheres nos cargos de liderança das empresas que passaram por problemas constituiria, a meu ver, um ótimo indicador da seriedade com a qual elas pretendem se reformular, uma vez que o excesso de testosterona, sem dúvida, foi uma das causas dos problemas que estamos passando. Ainda no caso das empresas envolvidas em escândalos recentes, a renovação completa de seu quadro de lideranças é imprescindível. Um bom exemplo vem da Siemens, empresa de meu colega de painel. Após passar pelo até então maior escândalo de corrupção corporativa da história, a empresa contratou seu primeiro CEO de fora desde a sua fundação em 1847. Sem vínculos com as pessoas e práticas antigas, ele deu início a uma reformulação completa, na qual demitiu cerca de 80% das 300 pessoas que ocupavam os 2 primeiros escalões da companhia. Então, se queremos, portanto, fazer com que as empresas migrem para um patamar mais elevado de conscientização, precisamos de líderes com uma visão mais ampla do seu papel. Afinal de contas, o estágio de desenvolvimento das práticas de uma empresa para com seus públicos de interesse não conseguirá exceder o estágio de desenvolvimento de seus líderes como seres humanos. E qual deve ser a prioridade da nova direção dessas empresas? A meu ver, estabelecer uma cultura sadia, baseada em elementos como confiança,
transparência, prestação de contas e elevada motivação intrínseca é a chave para prevenir comportamentos antiéticos em qualquer organização. É isso que gerará um ambiente no qual as pessoas se sentirão psicologicamente seguras para apontar o que está errado e para tomar as melhores decisões. Por outro lado, quando mal administrada, a cultura pode se tornar tão perniciosa que as pessoas passam a não atribuir qualquer significado aos normativos e leis. Os escândalos recentes, portanto, não foram causados pela ausência de documentos de governança, mas por culturas tóxicas, caracterizadas pela intimidação, opacidade, agressividade e pelo medo. Aliás, os ambientes onde o medo prevalece são os mais propensos à cegueira ética, e se há uma palavra por trás de todos os episódios que temos testemunhado, essa palavra se chama medo. Antes de concluir, é importante fazer uma ressalva em relação aos programas de conformidade. Embora necessários, quando aplicados na dose certa, os programas de conformidade não devem ser vistos como uma panaceia que solucionará os problemas de bom governo empresarial. Esses programas possuem ao menos 3 limitações relevantes. Em primeiro lugar, eles muitas vezes são concebidos sob uma perspectiva meramente legalista, na qual a conformidade com as normas não é tratada como algo intrinsecamente importante. Vamos fazer o certo aqui, porque isso é o certo a fazer. Mas sim como um mero checklist, que deve ser cumprido de maneira amoral, a fim de satisfazer as audiências externas. A boa conduta vai muito além da mera conformidade com a norma, e é por isso que a ética vai muito além do compliance. É fundamental reinserir a dimensão moral nas decisões empresariais, de maneira a fazer com que cada pessoa seja responsável por refletir e agir com base no que deve ser o moralmente correto a fazer. A segunda limitação da conformidade é que as áreas de controle quase sempre ficam desconectadas da gestão diária da empresa, notadamente da alta administração, e isso faz com que essas áreas não possuam força política para coibir práticas questionáveis, principalmente quando elas são resultados de transgressões da própria direção. A terceira limitação é a mais grave. Os programas de conformidade são constituídos para pegar as maçãs podres, isto é, as atitudes premeditadas cometidas por pessoas mal intencionadas. Esses programas pouco consideram, portanto, os riscos associados à cultura ética criada pela empresa, o chamado risco do barril, cujos fatores mencionei no início dessa sessão. Em outras palavras, os programas de conformidade têm como foco coibir a corrupção realizada à custa da empresa, e não a corrupção e outras práticas antiéticas realizadas em favor da organização. Em suma, investir em programas de conformidade sem mudar a mentalidade é o equivalente a enxugar gelo. E para finalizar meus comentários, até porque já estourei o tempo, o meu argumento central aqui é que a boa governança deve estar plenamente integrada a uma liderança consciente e a uma cultura ética que extraia o melhor das pessoas, a fim de que a organização possa perseguir um propósito mais elevado do que apenas fazer dinheiro. Sem isso, a governança corporativa, incluindo seus componentes como o programa de conformidade, se torna oca, vazia. O que precisamos, desesperadamente, eu diria, é de organizações mais evoluídas, sintonizadas com as novas ideias, valores e gerações do século XXI. E com líderes que compreendam que não existe empresa saudável em uma sociedade doente. Fazer com que as empresas tenham um comportamento genuinamente ético, indo além do mero cumprimento das normas, é, a meu ver, o principal desafio global de nossa época. Em caso de sucesso, teremos um mundo muito melhor para todos nós. Muito obrigado.